Olá, estamos juntos novamente no canal Guia dos Perplexos. Este vídeo será ainda sobre o rei Davi e pretendemos falar nele aquilo que todos conhecem. Mas o que é mais interessante sobre Davi é aquilo que ninguém conhece, porque o escritor da corte do rei Salomão, que foi incumbido por Salomão de escrever sobre Davi, pai de Salomão, tinha a preocupação de fazer um poema épico sobre o rei Davi. Segundo Harold Bloom e David Rosenberg, as várias mãos, quer dizer, o autor que Salomão incumbiu, o escriba, de fazer um livro em que Davi era o herói, mas Javé aparecia porque quem protege Davi e faz com que ele faça aqueles heróismos todos é Javé, mas terminou que se criou, segundo David Rosenberg e Harold Bloom, um personagem chamado Javé que tem uma força imensa e criou vamos dizer assim, a noção de que a Bíblia é um livro religioso e essa noção a esta noção estamos nós todos submissos. Deixa eu ler aqui um pouquinho sobre, sobre o assunto. A ironia do autor javista continuou sendo mal compreendida por 2000 anos, produzindo a curiosa questão do antropomorfismo na representação de Yahvé como um Deus humano, demasiado humano. Tal incompreensão produziu também a exagerada questão da suposta misoginia, quer dizer, ser contra a mulher, de Jota e de sua defesa da religião patriarcal. William Blake, isso é qual interessa agora, no livro O Casamento do Céu e da Terra, nos ensinou que um aspecto crucial da história das religiões é o processo pelo qual se escolhe formas de adoração a partir de fábulas poéticas. As consequências desta ironia histórica permanecem tão reinantes que continuam a afetar a vida de todos nós. Jimmy Carter, ex-presidente dos Estados Unidos, censurou Salman Rushdie por intrometer-se nas fábulas poéticas do Corão e também denunciou Martin Scorsese por sua liberdade com as fábulas poéticas do Novo Testamento. Eu, pessoalmente, não acredito que o Torá, enquanto a palavra de Deus revelada, seja alguma coisa diferente da Divina Comédia de Dante, ou do Rei Lear de Shakespeare, ou dos romances de Tolstói. Todas elas são obras de comparável sublimidade literária. Mesmo eu, contudo, estou encoberto pela aura residual do javismo, apesar da minha convicção de que a distinção entre textos sagrados e não sagrados provém de decisões sociais e políticas, e, portanto, não constitui absolutamente uma distinção literária. Então, ele aqui diz que, claramente, que a Bíblia não teria sido originariamente um escrito com a intenção de ser um livro que revelasse um Deus chamado Javé. Essa é a opinião dele, tá bom? Veja bem, muita coisa já rolou. Então ele acha que o escritor original do livro de Jota, ou seja, que coloca Javé como Deus, porque o outro é Elohim, ou Eloá, ou simplesmente El, mas de qualquer maneira, ele, como crítico literário, acha que o autor dos originais
pretendia fazer um épico onde Davi, e consequentemente um dos amores de Davi, Davi tinha 3 amores: Yahvé, o povo de Israel e Betsabá. Então, esse amor de Davi a Yahvé é que vai fazer, e de Yahvé por Davi, porque é recíproco, os dois são apaixonados um pelo outro, é que vai, segundo Harold Bloom e David Rosenberg, transformar o Yahvé, que seria apenas uma sombra que protege Davi, mas vai terminar fazendo com que ele seja maior do que Davi. Quer dizer, o verdadeiro herói da Bíblia, no final das contas, terminará, a despeito da opinião de vários literatos, William Blake e ali Harold Bloom e David Rosenberg, a despeito de tudo, terminará sendo, Yahvé terminará sendo o Deus de Moisés, né? O Deus de Davi, o Deus que castigou os judeus mandando-os para o exílio babilônico e para a escravidão do Egito, o Deus é assim. Quer dizer, Yahvé, na opinião do Rosenberg, ele termina sendo um personagem que tem tal força, é criado com um dinamismo e um realismo tão grande que se torna real. Bem, a minha ideia não é esta. A minha ideia é que, como eu já disse a vocês, o verdadeiro Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é El, normalmente chamado Elohim, e às vezes chamado Eloá. Jesus na cruz chama ele de Eli, então não posso duvidar de um Deus que Jesus chama de Eli, meu El. Então a minha opinião é uma e a de Rosenberg e Harold Bloom é outra, mas respeito a opinião dele, porque ele, como crítico literário, acha que no original, quando Davi sequestrou os escritos, os manuscritos de cada povo que ele conquistou e trouxe para o palácio, e depois que Davi viveu e morreu, ele foi tão notável que Salomão terminou mandando 2 escritores geniais escreverem um livro, cada um pedaço. O primeiro escritor do Gênesis inicial, né, até Moisés, e, portanto, o Gênesis e o Pentateuco, e Gênesis é o primeiro livro do Pentateuco, ou seja, o Pentateuco, primeiro autor, então, seria incumbido de escrever o Pentateuco, os 5 livros atribuídos a Moisés, e o segundo autor, que seria o autor do livro de Samuel, que, portanto, escreveria sobre Davi. A ideia seria, segundo eles, fazer de Davi um herói, e, logicamente, ligado a Davi, ao heróico Davi, estaria o povo de Israel, por quem ele tinha verdadeira paixão. Ele era um líder genuíno, capaz de morrer pelo seu povo, e por isso era tão amado, né, pelo povo, que terminou sendo o único rei que governou as 12 tribos. Nunca ninguém governou as 12 tribos de Israel, exceto Davi. Era apaixonado por Betsabá, a ponto de mandar o marido dela, que era o melhor amigo dele e o soldado mais valente que ele tinha, para a morte certa, a fim de ficar com Betsabá. E não ser adúltero, quer dizer, foi homicida para não ser adúltero, mas porque o adultério terminaria matando ela apedrejada. E, finalmente, apaixonado por um Deus que é chamado Yahvé ou Javé. E aí é que, para nós crentes, a coisa pega, porque, para mim, Yahvé é, de fato, um Deus existente. Eu não duvido da existência de Yahvé. Ele diz que os escritores originais da Bíblia não achavam que Yahvé, de fato, fosse um Deus existente. Continuavam à sombra do velho Deus El. Mas, como ele se transformou, ele foi subjugado por Yahvé, aí
há várias discussões a respeito dessa questão dos dois deuses, né? Os judeus resolveram a questão assim, então, há um único Deus, somos monoteístas, e quando ele está numa posição transcendental, muito longe dos homens, é chamado de El, Eloá, Elohim, Eli, e quando ele está muito próximo dos homens, ele é chamado de Javé. Bom, então Jesus Cristo seria exceção, porque na cruz, uma das últimas palavras, no sermão das 7 palavras finais de Jesus, ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Meu El, por que me abandonaste? Então ali Jesus tinha bem presente El, do lado dele, mas tendo deixado ele sofrer tudo aquilo. Então fica essa discussão sobre deuses, que é apaixonante, mas eu creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas, visíveis e invisíveis, e em seu Filho único, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, apesar de, como investigador, como pesquisador, né, eu me dar a liberdade de entrar nessa questão da dúvida metódica, né, no fundo do meu coração, creio sinceramente em Deus e tenho motivos fortes para essa crença. Mas Harold Bloom, David Rosenberg, William Blake e vários outros acham que foi apenas um personagem tão bem construído que substituiu El e terminou sendo o Deus do universo, né? Hoje poucas pessoas conhecem El. Se você perguntar quem é o Deus dos judeus, a maioria das pessoas vai dizer Jeová, que é o nome com quem ele foi popularizado no século XVIII. Alguns dirão Iavé ou Javé, mas ninguém, certamente ou quase ninguém, dirá El. Contudo, o verdadeiro Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é El. Por isso o profeta Isaías profetizou que, quando Jesus Cristo nascesse, né, ele seria o Emanuel. Quer dizer, Deus está conosco, El está conosco. E o primeiro filho de Adão e Eva se chamou Ab-El, Pai El. E a maioria dos anjos da Bíblia, todos eles terminam com o nome de El. Vamos ver os 7 principais? Não sei se eu vou me lembrar agora. Mas não vou jogar para isso, senão vou terminar me deixando levar por outra ideia. Mas vocês sabem que, por exemplo, Rafael, Daniel, Gabriel, Samael, então tudo aponta para El. Logo, El seria o Deus verdadeiro, aquele, o Pai a quem Jesus veio anunciar para dizer: o reino de Yahvé terminou. Esse personagem, que era um anjo a quem Deus deu muito poder, acabou o tempo dele, agora El volta a reinar, volta a sentar no trono. Para mim, essa é a mensagem do Evangelho, essa é a novidade que Jesus traz. E como El é diferente de Javé. Jesus Cristo diz: quem me vê, vê o Pai. Se você quer conhecer El, olha para Jesus. E aí você olha para Jesus e olha para o Deus de Moisés e você vai ver uma diferença abstrusa, absurda. O Deus de Moisés, Javé, comparado com Jesus, não tem nenhuma semelhança. Mas, segundo os críticos literários, isto deveu-se à força dinâmica do personagem que esconderia El e a sua bondade e a sua misericórdia e a sua paixão por nós seres humanos e introduziria um anjo de menor força, que eles não dizem assim, quem diz sou eu, que terminaria sendo tão vivo na nossa memória, pintado com cores tão vivas, que na verdade se tornou o Deus do universo, Yahvé Tsebaoth. Bom, como quer que seja, Davi era apaixonado por esse Deus e o chamava de Yahvé. E Yahvé era apaixonado por Davi. Como eu disse, Davi tinha 3 paixões: o povo de Israel, quer dizer, aquele povo que ele liderava, Bet-Sabá, por quem ele matou o melhor amigo dele, um inocente, e por Javé. Seria essa, portanto, a motivação do escritor que escreveu a vida do rei Davi. Só que a gente deve agora aproveitar, fazer um parêntese e lembrar que o
Os originais, que eram pergaminhos separados, papéis soltos, rolos, foram transformados em uma narrativa linear. Foram reunidos de acordo com a sabedoria e o discernimento dos dois escritores, o do Pentateuco e do livro de Samuel e provavelmente de Reis, e que terminaram fazendo uma narrativa linear, uma história só, de modo que nós tivéssemos essa impressão. E 5 autores depois deles tiveram a mesma noção, compartilharam com essa noção de que a Bíblia é uma narrativa linear. Portanto, cada mãozinha que pegou esse livro, que nós chamamos o original, o livro de Jota, que é o trabalho de Rosenberg e Harold Bloom, ali, né? Então, esses dois autores que pegaram aqueles papéis soltos e fizeram uma narrativa, tiveram o aval de 5 mãos posteriores. De 4, porque o javista já são eles dois, depois vem o eloísta, que não se sabe quem é, mas que mistura El com Javé numa tentativa de trazer de volta El ao cenário, mas não é bem sucedido, porque Javé termina sendo o Deus do universo, Yahvé de Sabaoth. Depois vem o deuteronomista, que faz tenta colocar o Deus de Moisés, Javé, de novo no pico da pirâmide e os mandamentos dele. Depois nós temos o sacerdotal, chamado P, o autor sacerdotal, que foi supostamente o sumo sacerdote do reino dissidente de Israel quando se separou de Salomão, e finalmente o redator final, que se acredita ter sido Esdras. Então todos esses tinham a mesma ideia, né? Colocar Javé na fita. E El foi ficando cada vez mais uma sombra distante, e quando Jesus veio, Jesus não falou de Javé nenhuma vez. Né? E ele disse: quem me vê, vê o Pai. Né? E no final das contas, para matar a charada, na cruz ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Meu El, porque me desamparaste. Então ele fala de El. Ele trouxe de volta El. Né? Porque El é que é o Deus misericordioso, é o Deus que é apaixonado pela humanidade. Javé parece muitas vezes um Deus sanguinário, que é o Deus de Moisés. Bom, de qualquer maneira, então, essas 3 paixões de Davi fazem dele um homem extraordinário, um super-homem. E embora, no final das contas, Yahvé termine sendo maior do que Davi, talvez por uma distração dos autores sagrados, os 2 escritores javistas da corte de Salomão, que terminaram se empolgando e colocando tanta força em Javé, pintando com cores tão fortes, que ele se tornou um ser real, não um personagem, não uma sombra de El, mas ele substituiu o próprio El. E aquele que seria o grande amor de Davi, portanto, Javé, vai fazer com que ele seja um rei super-humano, sobre-humano, digno de um épico, que é o que eu disse para vocês, que todos os povos antigos tinham os seus épicos. Tem o épico de Gilgamesh, tem o épico de Ziusudra, que é do dilúvio, que Atrahasis, que no final das contas passa para a genealogia patriarcal com o nome de Noé. Nós já dissemos a vocês que aqui, nessa página, nós temos aqui, na genealogia patriarcal, pintado dessa forma Noé, que é da linhagem dos bons, e na sequência Davi, também da linhagem dos bons. Mas na genealogia patriarcal nós temos aqui também a linhagem dos maus. Então, Nimrod pertence à linhagem dos maus, Caim pertence à linhagem dos maus, Cã, filho de Noé, pertence à linhagem dos maus, e essa sede enorme de Moisés, de Abraão, de tomar Canaã, da terra prometida a ser Canaã, é porque era ali o foco das tribos cananeias, ou seja, dos descendentes de Cã. Segundo Colin McEvedy, no livro
nos mapas dele. Olha só, você vê o norte da África, tem uma bolinha aqui que não tem nome, tem uma bolinha aqui que não tem nome, tem outra bolinha aqui que não tem nome, mas aqui tem um tracinho curvo e aqui você vê ramitas é camitas, porque para o hebreu o H tinha som de K, era um K gutural. Então camitas está aqui. E onde estão os camitas? Quando é que está Canaã? Aqui. Então você vê que as três bolas, desculpa, aqui é semitas, tá? Na bota da Arábia, com o pezinho inchado de cachaça, que é a bota da Arábia. Então, nós temos aqui os semitas, que são justamente os bons, deles descende Noé, deles descende Davi, e aqui nós temos, desculpa, Sem é filho de Noé. Noé não descende de Sem. Sem é que descende de Noé. Noé tem três filhos, Cam, Sem e Jafé. Ele amaldiçoa Cam, que vai ser o povoador do norte da África, essa bolinha e, e essa bolinha. Mas não vai ser o único, porque aqui embaixo nós temos sudaneses, bem apagadinho, ó, sudaneses. E aqui nós temos todas as três bolinhas ligadas a um nome aqui, que é camitas. Portanto, como Canaã, ou seja, o povo de Cã, preferiu habitar no Sinai e nessa faixa litorânea costeira, então, desde Abraão até Davi, Davi é quem vai despertar para esse fato, os outros todos serão levados por esse ódio a Cam. Então, esse ódio a Cam vai terminar fazendo com que Canaã, que era o foco central dos camitas, seja a terra prometida. Por quê? Porque teria que ser ocupada pelos bons, a terra dos maus, a terra que era o centro dos maus, será ocupada pelos bons. Então os semitas vão fazer tudo o que podem para tomar Canaã dos camitas. Cadê? Está aqui. E o monte, a península do Sinai, é onde acontece toda a epopeia de Moisés, né, do Êxodo, né, do Deuteronômio, em suma. Quer dizer, Moisés está vinculado ao Monte Sinai, à península do Sinai, de uma maneira inelutável. Por quê? Porque é o que está o ponto mais próximo de Canaã. E o ódio deles a Cã é uma coisa incompreensível, porque toda a história gira em torno de Canaã, até que Davi descobre que isto é um ludíbrio, que isto não é verdade. Por quê? Porque na listagem patriarcal nós vamos encontrar muitos nomes que na verdade não são dos hebreus. Por exemplo, Nimrod está aqui, mas com outro nome. Mas, por exemplo, me permitam ler para vocês aqui só um pedacinho. Adão gerou Set, Enós, Cainã, Malael, Jared, e vai indo. Noé gerou Sem, Cã e Jafé. Filho de Jafé, Gomer, Magog, Madai, Javã, Mozoque, Tirás, Rifat, Togorma. Filho de Javã, os Seteus, os Dodonel. Filho de Cancuc, Misraim. Vocês sabem quem é Misraim? Era o faraó da época, porque Misraim é o Egito. O rito maçônico, baseado na simbologia egípcia, é chamado de rito de Misraim. Então, quem é que vai ler aqui? Eu estou dizendo assim, uma pessoa que não tenha tanta cultura bíblica, histórica e de história geral. Quem é que vai ler Misraim aqui, capítulo 1, genealogia de Adão e dos filhos de Abraão? E quem é que vai ler Misraim aqui e imaginar que era o nome do faraó da época em que o autor da genealogia escreveu isto, que ele é chamado de Misraim. E o nome dele termina simbolizando o Egito. Tá vendo? Isso é um exemplo clássico, claro para vocês todos.
Mizraim é um faraó egípcio bom, que está aqui na lista da genealogia, capítulo 1 do Gênesis, vocês vão encontrar facilmente. Não sei se eu encontraria outro. Aqui tem Nimrod, ó. Cuc gerou Nimrod, então Nimrod aparece com o nome dele mesmo aqui. Seria um trabalho interessante dar uma olhada nessa Fétros de Caslu, de onde se originou o Canaã gerou Sidon. Então Sidônia, que era a Fenícia, vem de Sidon, que era o primogênito de Canaã, e no final das contas, depois a amizade do rei Davi com os sidônios e de Salomão com aquele que na simbologia maçônica é considerado o maior arquiteto da sua época, que é a lenda central do mestre maçom. Então, aqui está Sidom. Então, era o rei daquele país que, tomando o nome dele, se chamou Sidônia, que no final das contas depois se tornou Fenícia. Então, olhando isso aqui, nós vamos chegar a uma conclusão belíssima, que Davi descobriu. A coisa era um mistério, a não ser para os autores das genealogias, até que Davi, no final das contas, descobriu. Então, quando Davi se torna rei, as 12 tribos se submetem a ele. Né? Davi foi o único rei, eu dizia, que reinou sobre as 12 tribos. Nenhum antes dele, nenhum depois dele. Então, aqui está a faixa litorânea chamada Canaã. Né? Aqui está Sidom, Tiro, Cesareia, Gásia, Jerusalém, que é sempre, está aqui no meio. Então, o ódio dos patriarcas bons a Canaã, e portanto essa devia ser a terra que Deus queria que eles tomassem, porque era a terra de Cã, maldito, e aí eles venceriam o maldito, e os bons venceriam os maus. Bom, no final das contas, isso foi feito por Davi. Nós sabemos que o reino de Davi, já mostramos a vocês várias vezes, ele foi, né, do grande rio Nilo, no Egito, aqui, ó, tá vendo? Esse filete azul aqui, esse filete azul aqui é o Nilo, na África, no Egito, até o grande rio Eufrates, que vai aparecer aqui na Mesopotâmia, Eufrates. Então vocês agora deem um pulo daqui do Eufrates até o Nilo no Egito e vocês verão quanta terra Davi conquistou, inclusive Canaã, a península do Sinai e tudo mais. Então, uma extensão de terra simplesmente fabulosa. Mas ele não dividiu com as 12 tribos de Israel, embora ele reinasse sobre elas, porque ele descobriu que, no final das contas, não haveria garantia de que os bons reinariam sobre o mundo, que era a terra prometida. Como ele descobriu, ele tinha o Espírito Santo, então sondava o Espírito Santo. A Bíblia diz que só o Espírito de Deus sonda as profundezas de Deus. E Davi tinha o privilégio, o dom do Espírito Santo, que está claro nos Salmos e na Bíblia inteira. Davi era o predileto de Javé. Tanto assim que um dos títulos que Jesus mais gostava era de Filho de Davi. Filho de Davi, tende compaixão de mim. Então ele gostava desse título, porque Davi era o predileto de Javé. Antes de Jesus, era Davi. E Davi percebeu isso. A lista patriarcal não é apenas de hebreus. Ali estão misturados povos de todas as raças, como o Colin McVitie mostra no mapa dele. Surgiu todo mundo ao mesmo tempo. Ele não sabe explicar como, porque ele é evolucionista, ele não é criacionista, ele não adota o criacionismo, mas ele nos dá esse mapa e diz: todos esses povos surgiram de uma única vez. Ou seja, os camitas, que são retratados aqui por essas
três bolas, uma, duas, três, e o nome Camita aparece aqui no meio, os semitas que estão aqui, os sudaneses que estão aqui, e um monte de gente que está lá em cima. Tudo ao mesmo tempo. E Davi, por inspiração do Espírito Santo, ele percebe disso e diz: nada garante, portanto, que são os bons que vão governar a terra, como os meus ancestrais supuseram. Além do mais, quando Caim diz a Deus: ai, que grande mal que eu fiz, você me amaldiçoou, então quem me encontrar vai me matar. Então a gente tem que supor que Colin McKeever tem razão, porque Adão e Eva se uniram, tiveram como filhos Abel e Caim, e aí Caim mata Abel, fica sozinho, e aí ele diz: quem me encontrar vai me matar. Então havia mais gente na terra. As irmãs dele, porque no capítulo 5, aí isso é no capítulo 3 ou por aí assim, né, ou 4, morte de Abel. Mas no capítulo 5 vai ter uma genealogia que vai dizer que além de Caim e Abel, Adão teve filhos e filhas. Então temos que admitir que ele casou com uma irmã, mas dentro da linha patriarcal isso seria difícil, porque era possível casar-se com uma meia-irmã. Abraão era filho do mesmo pai de Sarai, mas não da mesma mãe. Então ele casou com Sarai, era irmã e esposa dele, mas meia-irmã. Mas no caso aí, só supondo que você aceite a genealogia bíblica e que só tenha um casal original, Adão e Eva, então necessariamente quando Caim diz: quem me encontrar me matará, ele está pensando em outros povos. Ele sabia da existência de outros povos, porque era impossível. Moisés diz: maldito aquele que se deitar com a sua irmã, quer dizer, filha da mesma mãe e do mesmo pai. Mas bom, ele já era maldito, então para eles fazia pouca diferença. E aí Davi se lembra que quando Caim diz isso, Deus diz: eu te colocarei uma marca em você para que ninguém te faça mal. E quem matar Caim será maldito 7 vezes. Davi saca e junta esse pedacinho. Então o mal será invencível. E mais adiante ainda, um dos descendentes de Caim, chamado Lameque, que é o primeiro adúltero, o primeiro homem a adulterar. Ele tem uma esposa Noemi, ele casa com outra que é Ada. Ele faz um cântico onde ele diz por alguma coisa lá que não se sabe bem, porque o texto está bastante difícil de traduzir, mas ele diz: se quem matasse Caim seria vingado 7 vezes, quem matar Lameque será vingado 77. Ou 70 vezes 7, que parece-me que seria a redação normal, porque Jesus depois vai dizer a Pedro que deve se perdoar não 70, mas 70 vezes 7. Então, é fácil supor e é plausível que a maldição de quem matasse Lameque, que seria mais mal, me perdoe não dizer pior, mas aqui é assim para dar ênfase. Caim já era mal, matou o irmão. Lameque era mais do que Caim. O que quer que ele tenha feito, então quem matar Caim será vingado 7 vezes, e quem matar Lameque será vingado 70 vezes 7. Então, Davi lembra disso tudo. Junta essas figurinhas como eu estou juntando para vocês. E diz então: não é a linhagem dos bons que sentará no trono, porque o que esse texto quer dizer simbolicamente é que o mal é imortal. Então, não se poderá extirpar o mal da face da terra. É bobagem, então, eu pegar o reino que eu conquistei, dividir com os judeus, para que a terra de Cã seja posse dos bons. Aqui nós temos em outro mapa. Tomara que dê para vocês verem. Síria, aqui, e Jerusalém, aqui embaixo. Então era tudo a mesma coisa, já que nós vimos que Sidom foi descendente de Caim.
Então, aí Davi pensa, bom, eu pego isso aqui tudo que ele conquistou, vamos colocar os meus dedos como um compasso, do grande rio Nilo, que está aqui, no meu dedo aqui, ó, na África, o Nilo, até o Eufrates. Cadê? Até o Eufrates. Até aqui. Bom, no mapa parece pouca coisa. Desculpa, o Eufrates é aqui. Perdão, perdão. Fica difícil dizer. Então, do Eufrates, aqui, do Eufrates, siga o meu dedo, até o Nilo. Tudo isso Davi conquistou, mas não dividiu. Não fez aquilo que Moisés ordenou que Josué e os descendentes dele fizessem. Dividissem todas essas terras dos maus com os bons. Ele não dividiu porque ele matou a charada. Ele percebeu que qualquer homem poderia sentar no trono que foi prometido a ele. Javé disse que o seu descendente sentará no trono que você ocupa e reinará para sempre, como diz o Aleluia de Handel. E ele reinará para sempre. Então Davi sacou, bom, um homem que reinar para sempre terá que ser imortal. Logo, não é um simples homem. Portanto, está todo mundo enganado, achando que um dos meus filhos simplesmente vai sentar no trono, no meu trono e reinará para sempre. Não pode ser assim, porque todo homem é mortal. Então, Davi já sabia que o Messias era imortal. Filho dele, bom, Jesus Cristo no Evangelho pergunta: de quem é filho o Messias? E os fariseus respondem: de Davi. Então, diz Jesus, livro dos Salmos, eu adoro esse livrinho. Como é que no Salmo 110, Davi o chama de Senhor, Adonai? Senhor, Adonai, era a palavra do maior, aplicada ao maior. Adonai era aplicado primeiro a Deus, Javé, né? E depois a qualquer pessoa que fosse maior, que fosse o grande. Como é que Davi o chama de Adonai no Salmo 110, quando diz, não vou ler o que está aqui não, porque aqui está uma tradução que não é o certo. Está escrito, oráculo de Javé a Adonai. Então, Javé, falando para Adonai, e Davi escuta por obra e graça do Espírito Santo, e como é que Davi chama o Messias de Adonai, meu Senhor? Se ele é pai do Messias, como ele pode chamar o Messias de Adonai, meu Senhor? É o contrário, o filho é que chama o pai de meu Senhor. E os judeus não sabem responder. Porque, na verdade, ele não é filho carnal de Davi, né? Apesar de Maria ser descendente de Davi segundo a carne. Ela é consanguínea, né? Há duas genealogias, a de Lucas e a de Mateus. Uma delas é de José, pela linha de legítima, e outra delas é de Maria, pela linha legal, já que o descendente legítimo do trono seria Adonias e o descendente legal é Salomão. Então aí nós vemos que as duas genealogias se encontram. Então Davi percebe isso. Não será um mortal. Nem garantimos que será um hebreu. Na verdade, o Askenaz que está sentado no trono do mundo não é hebreu, é Cásaro. Tem nada a ver com os hebreus, tem mais a ver com os mongóis. Davi tinha toda a razão. Poderá ser uma pessoa de qualquer região do mundo, porque a linha patriarcal, a linhagem patriarcal não fala somente dos hebreus. Então, para que eu vou distribuir essas terras com os hebreus, se na verdade a ideia que Javé tem não é a garantia de colocar um descendente dos bons no trono. Pode ser qualquer um. E
a balança pende mais para os maus, porque quem matar Caim será punido 7 vezes, e quem matar Lameque será punido 70 vezes 7. Então, não é tarefa humana, é sobre-humano. O ser que destruir Satanás, que destruir o mal, será maldito 70 vezes 7. Isso nenhum homem suportaria, nenhum ser humano suportaria. Será Jesus. Então, Davi não tinha uma noção perfeita de qual seria o descendente dele, que seria o Messias, mas já sabe certas características, pois o chama de meu Senhor, Adonai, pois sabe que seria imortal, pois reinaria para sempre, e sabe que está aí um grande enigma que ele não sabe, como é então que será esse reino. Por isso, ao contrário de Josué, que mal e porcamente divide Canaã com, com as tribos hebraicas, divide, né? Aqui nós temos um mapazinho pequenininho que mostra a divisão que foi feita. Já mostrei a vocês uma vez. E aí vocês veem aí, aparecem várias tribos, mas só 5. E, desgraçadamente, entre essas 5 tribos, fica difícil pra caramba, mas aqui está a tribo de Dan. Dan aqui. E nós vemos em Juízes, já lemos para vocês, que 60 anos depois da morte de Josué, ou seja, depois da distribuição, da divisão, da partilha de Canaã com as 11 tribos judaicas, os danitas estão à procura de uma cidade para conquistar, para se estabelecer, porque, diz a Bíblia, literalmente, com todas as letras, não tinham recebido sua parte na herança da terra que Josué dividiu com os judeus. 60 anos depois. E aqui o mapa já mostra Dan, Ruben, Efraim, Dan. Não é verdade. 60 anos depois desse mapa ter sido construído, os danitas estão procurando um território para eles. Davi, inspirado pelo Espírito Santo, percebe tudo isso. Não divide o reino dele. Que, na verdade, durou pouco tempo. Quer dizer, a Canaã conquistada por Josué, vocês leiam o livro dos Juízes e vocês vão ver que é um inferno, porque cada juiz surge exatamente para defender Israel das tribos restantes, das tribos remanescentes, ou seja, dos descendentes dos maus que ainda ficaram em Canaã, que cada vez que Israel pisa na bola, eles se rebelam e matam à vontade os israelitas. Então, não houve paz. Josué não conquistou Canaã, não dividiu com as 11 tribos, e Davi percebeu isso. Como nós dissemos antes, na verdade, era um pensamento muito humano que Abraão seja o primeiro, 20 gerações antes do segundo, seja o segundo, mas tinha um ódio, uma aversão tão grande aos malditos, a linhagem dos maus, que decidiram que o centro da sua terra, o lugar central onde ficavam as principais tribos, filisteus, era o nome de uma das principais, e aí ele vai para lá. Abraão sai de Ur dos Caldeus e vai para onde? Para a Palestina. Palestino é derivado de Piliste, Pilistin, Palestino. Ele vai para lá. E lá Javé promete a ele que esta terra será tua. Mas logo no capítulo, isso no capítulo 12, no capítulo 14 já diz que será do rio Nilo até o Eufrates. E em Moisés diz que será do mar dos caniços, né, no mar vermelho que abriu-se no meio, segundo o relato bíblico, até o Eufrates.
E em Jacó diz que será do céu, da terra ao céu, do oriente ao ocidente e do norte ao sul. É a terra toda. E Davi descobre, é a terra toda. O que o meu descendente herdará, descendente do meu sangue, aí Davi já não duvida mais que a descendência patriarcal agora é carnal. A partir dele, Davi é um personagem histórico. A partir de Davi, né, então, a linhagem é histórica, embora não exatamente, faltam muitos personagens ali, há lacunas, mas a partir daí nós temos a história de Israel, com vários defeitos, né? Como, por exemplo, Davi nunca conquistou Jerusalém à força, foi um pacto feito entre ele e o rei dos Jebuseus. Está aqui na Bíblia, a Bíblia pastoral, a edição pastoral, fala da conquista de Jerusalém, mostra que Davi conquistou tudo. Davi, rei de Judá e de Israel, ele unificou as 12 tribos. Judá eram duas, Benjamim e Judá, Israel eram 10. E todos se submeteram a Davi devido à sua personalidade notável. Vamos ter que fazer outro vídeo para poder falar ainda mais sobre Davi, porque ele é um super-homem. É um super-homem. Não é à toa que Salomão decidiu fazer um épico para o seu pai. Não é à toa. Se há um herói na Bíblia, esse herói é Davi. Mas os escritores da corte de Salomão, que recebem a incumbência de fazer uma saga de Davi, terminam colocando um dos três amores dele, Javé, como sendo maior do que ele, não apenas aquele que o protege com a sua sombra, mas termina Javé avultando e se tornando um personagem de carne e osso, muito humano, mas extremamente poderoso, e até hoje o rei dos judeus é Javé, Jeová, que eles, por respeito, não pronunciam o nome e chamam Hashem, o nome. Shem é nome, o nome, Hashem, o Adonai, o Senhor. Então, Jerusalém, centro político do reino de Davi. Aí aqui tem uma batalha onde Davi mata, esfola e toma Jerusalém. E faz lá um palácio. Fez realmente, ele construiu, porque Jerusalém ficava, Salém, né? Que ele se torna Jerusalém, porque começa com o nome de Jebus, em Josué. Josué, alienado, porque passou 400 anos escravo no Egito, depois mais 40 anos vagando pelo deserto. Quando ele chega na Judéia, ele desconhece que o rei dos Jebuseus vai ser o principal personagem a ajudar Davi, né, a formar o Messias, a dar ao Messias as funções de rei, profeta e sacerdote. Então, Josué, alienado disso, conquista Jebus e corta os dedos das mãos e dos pés de Adonisadeque, escrito, você vê, mal e porcamente, Adonibezeque. Mas todos os eruditos sabem que não é Adonibezeque, rei de Jerusalém, é Adonisadeque, porque é o descendente de Sadeque que Josué encontra quando chega na terra de Canaã. É o primeiro reino logo que ele encontra, e ele já corta o dedo conquista e corta. E aqui mostra Davi conquistando Jerusalém à força. Mas aqui nós temos uma nota que diz, na verdade, Davi fez um pacto com a dinastia sacerdotal que governava a cidade. Davi, nesse pacto, seria o chefe político, rei, e Sadoc, que mudou um pouquinho o seu nome de Tzadek, porque todo mundo conhecia os
Sadec como Jebuseus, ele dá uma ajeitada e muda o nome para Sadoc, que era um rei, que era um nome usado pelos judeus, se tornará o chefe religioso, como está na segunda carta, no, no segundo livro de Samuel. Está aqui, você tiver ali a Bíblia pastoral, você vai ver. Foi o que aconteceu. Davi e Sadoc se tornaram irmãos. Então, Hosana ao filho de Davi, diz o povo. Então, esse é o Davi que não se conhece, que não conquistou Jerusalém à força, que não submeteu Jerusalém à força, que fez 2 salmos para um descendente dos Sadec. O Salmo 110 é feito para um descendente do Sadec. O Salmo 2 é feito para um descendente do Sadec, que foi entronizado, provavelmente Sadoc. Porque o Sadec, eles usavam Sadec como título justo, né? Isso nós vamos revisar isso só no próximo vídeo. Sadec passou a ser um título e eles usavam o nome Adonias, Sadec, ou Malaquias, Sadec, ou seja, Adonias Sadec ou Melquisedeque. Usavam esses 2 nomes que também eram usados pelos judeus, pelos hebreus, e assim se confundiram com os hebreus. Mas Sadoc foi o grande trunfo de Davi quando ele descobriu que o mundo seria submetido à terra não pela força das armas, mas pela religião. E lá estava Sadec ali, do lado dele. Do lado dele. Davi em Hebron e Sadec em Salém. E ele subiu a montanha de Salém e foi fazer um trato com Sadoc, que era Sadec. Não temos o primeiro nome dele, se era Adonias ou Malaquias, se era Malek Sadec ou se era Adonias Sadec, mas o fato é que daí para frente eles passam a usar o nome Sadoc e os descendentes de Sadoc passam a respeitar esse pacto rigorosamente. Davi e os seus descendentes passam a ser o rei. Não importa o que fazem. Muitos falharam, muitos pecaram, muitos desmereceram o cargo da realeza. Mas os Sadec sempre respeitaram como reis em função do pacto feito com Davi e Sadoc. E os reis de Israel sempre respeitaram Sadoc como o sumo sacerdote do Templo de Jerusalém. Só na revolta dos Macabeus, que não faziam parte da dinastia davídica, mas devido à guerra com os sírios, eles terminaram se tornando os chefes da nação, reis e sacerdotes. E aí são eles que tiram do sumo sacerdócio os descendentes de Sadoc, na Bíblia chamado lindamente os filhos de Sadoc. Era uma família, portanto. Então, começamos a mostrar, a tirar uma pontinha do véu e mostrar quem foi Davi. Apaixonado por Deus, mas isso não o impediu de cometer adultério e um homicídio indireto, porque mandou Urias para a morte certa. E já Urias estava na guerra, na batalha, e ele estava indo para a cama com Betsabá, portanto era adúltero e se tornou homicida, mas era apaixonado por Javé, e Javé, apaixonado por ele, o perdoou. E manteve a palavra dos teus lombos sairá um rei que há de governar o povo de Israel, já se referindo a Israel como a terra toda. Israel. A palavra é misteriosa, mas o Marquês Santivisdalo Veidre termina dizendo que Israel, na verdade, significa o mundo todo, porque Isva é Shiva, é um anagrama Ishva, Shiva, significando aqueles que seguem a religião hindu, Ra, que é aqueles que seguem a religião egípcia, e El, que é aqueles que seguem a religião hebraica, ou seja, as 3 maiores civilizações do mundo em religião. E Davi descobre que
Não é pela espada que o Messias reinará, embora todos pensem assim, mas ele não é capaz de acabar com essa ideia. Essa ideia está muito arraigada no povo. Ele nem tenta, mas vai fazer um malabarismo que eu vou mostrar a vocês no próximo vídeo para colocar Sadeque como sumo sacerdote dos judeus. Olha só, os Sadeque, que são jebuseus, já tem aqui no livro dos Salmos, estudei profundamente o Salmo 2 e o Salmo 10, são feitos por Davi na entronização de Sadoc, portanto, Jebuseu. E ele compõe para o irmão 2 salmos lindíssimos, dizendo que ele também é filho de Javé. E Davi termina se recebendo a iniciação sadoquita, ou seja, ele se torna sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E os filhos dele também, como eu vou ler na própria Bíblia. Então, sacou que não seriam os bons que teriam a terra, dominariam de fato, né? É o Cásaro que está lá sentado em Londres, que é da genealogia dos maus, que o Messias seria imortal, portanto não seria humano, seria divino, porque e ele reinará para sempre sobre a casa de Israel. Então, como é que um homem pode reinar para sempre? Só se ele for imortal. Então, o descendente dele que reinaria para sempre não seria humano, seria sobre-humano, seria divino, seria imortal. Isso ele já sabia. Mas não dava para contar essas coisas para o povo, para dividir isso com o povo. Então, ele tinha uma elite, que era o profeta Natã. Primeiro Samuel, que ungiu ele, depois Natã, que foi o conselheiro dele a vida toda. O sumo sacerdote legítimo, que era Abiatar, companheiro dele de batalhas e que o seguiu durante toda a vida, e que termina deixando o lugar vago para ser ocupado por Sadeque, na verdade. Tudo muito lindo, e ele vai fazer esse malabarismo que vai ser escarafunchado por nós, para você ver que homem, que estadista, que pessoa notável era o rei Davi. Ele vai botar Sadoc no trono do sumo sacerdote, porque ele sabe que serão os descendentes de Sadoc quem manterão pura a religião de Israel, que vai ser entortada por Esdras, que vai tentar tomar o trono de Davi e o trono e o pálio sacerdotal. Quando chegarmos a Esdras, mostraremos essa patifaria de Esdras. Mas Sadoc se mantém fiel ao pacto com Davi. E os descendentes de Davi se mantêm fiel ao pacto com Sadoc. Então as duas dinastias reinam. E isso vai fazer com que os essênios suponham que há dois Messias. Um descendente de Davi, um Messias da casa de Davi, rei, e um Messias da casa de Sadoc, sacerdote. Na verdade, Jesus é profeta, rei e sacerdote. Não é somente dois Messias, ele é três Messias. Mas isso fica para o próximo vídeo. O que está escondido, e mais uma vez eu vou dizer o que está claro na Bíblia sobre Davi e o que está escondido. Mas desde já, remetemos o leitor para uma narrativa de Carlota M. Young, que se chama Um Copo d'Água, que diz que dois soldados de Davi ouviram ele dizer: Ah, fonte de Siloé, quem me dera beber das tuas águas. E os dois soldados ouvem isso e vão a Jerusalém e trazem um copo d'água e diz: Eis aqui, meu senhor, a água da fonte de Salém. Ele diz: Vocês são loucos. Vocês entraram em Jerusalém governada por Saul, vocês expuseram a sua vida por um copo d'água. Ele disse: Meu senhor, tu o mereces, tu és como um anjo do céu. E Davi derrama a água do copo no chão, e eles dizem: O que fazes, meu senhor? Ele diz: Eu beberia o sangue de vocês se eu bebesse essa água. Vocês arriscaram a própria vida por um copo d'água que Davi desejou beber.
Você imagine como esse homem era idolatrado pelos seus comandados. Isso ele ainda não era rei. Nesse fato, quando aconteceu esse fato, que aconteceu de fato, ele ainda não era rei. Você vê como ele era amado pelo povo e como ele amava o povo. Mesmo assim, matou Urias, mandou Urias para a morte certa. Então, há muito o que dizer sobre Davi, né? É o herói da Bíblia, não é Moisés, não é Abraão. O verdadeiro herói da Bíblia é Davi. Por isso, Jesus se honra com o nome de Filho de Davi. Agora, deixemos para o próximo vídeo, esse será o 3, e vamos ter que fazer o 4, porque não dissemos ainda quase nada desse homem notável que é o rei Davi. Deixe seu like, não se esquecem, hein? A mãozinha para cima é importante. Façam comentários se quiserem e inscrevam-se no canal. Eu terei que ter 420 inscritos, é um número que eu estou longe demais. E terei que ter pelo menos 1000 visualizações mensais para entrar no plano de monetização do YouTube. Foi um prazer enorme fazer essa exposição para vocês, porque essa trama é belíssima e mostra como Davi era inteligente, santo e misericordioso com os inimigos, amigo dos amigos, embora sendo uma pessoa, um ser humano, se apaixonou por uma mulher que o levou a matar um homem, um inocente, por ser marido dela, e assim ela não ter o risco de ser apedrejada por adultério. Era a mulher que ele adorava, Betsabá, mãe de Salomão. Até o próximo, então. Obrigado.